Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Este é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram ao longo da semana do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e você sabe, a gente sempre traz as notícias mais fresquinhas que aconteceram ao longo da semana aqui. Eu estava fora, estava em Roma, Itália, mas esse time sempre continua enviando as notícias para você, mesmo quando eu não estou aqui. Olha só que abuso, me tiram aqui da cadeira e botam outras pessoas, mas que deram muito conta do trabalho para que a gente pudesse estar aqui na semana de volta com vocês. Então, vou começar dando bom dia para esse time que há muito tempo, há mais de uma semana eu não estou gravando aqui com eles. Está ao meu lado, na verdade na nossa frente, Irata, o Pirata, que faz as redes sociais e compartilha tudo com vocês. E está também Cauê Calas, por trás das câmeras, edições e os cabos que de vez em quando deixam a gente meio maluco aqui com os nossos fones de ouvido. E ao meu lado, Ana Flávia, sempre ela, nossa head de comunicação, nossa curadora do nosso podcast. Bom dia, Aninha, tudo bem? Buongiorno, amore. Buongiorno. Estamos italianos aqui nessa... Parla. Foi bom, Sansfero? Curtiu Itália? Sim, maravilhoso. Nossa. Estivemos aqui, vocês que nos acompanham, estamos aqui com as notícias, então essa sexta-feira a gente continua com mais. Fica com a gente até o final para você não perder nenhum conteúdo aqui do Big Deals, como sempre. Lembrando que agora são 8 horas e 13 minutos. Repita. 8 horas e 13. O Big Deals está no ar. As notícias dessa semana falando de Cleantech, matéria do Startup, da jornalista Cecília Ferraz. Mombec capta 100 milhões de reais pelo Fundo Clima. A Mombec é uma startup de remoção de carbono e recebeu um aporte de 100 milhões de reais do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima, o novo Fundo Clima, em parceria com o BNDES. Esses recursos serão destinados ao reflorestamento de áreas degradadas da Amazônia, visando a recuperação aí da biodiversidade e a remoção do carbono em larga escala. O financiamento vai permitir a Mombec conseguir ampliar suas iniciativas no Pará, fortalecer parcerias locais e gerando empregos na região. A startup já captou 200 milhões de dólares com instituições internacionais e estabeleceu contratos com grandes empresas, tá, gente? Como Microsoft e Google, para os projetos de remoção de carbono aqui no Brasil. A gente sabe o quanto que o Brasil está sendo protagonista nisso, e não vamos esquecer, esse ano é ano de COP. E tudo isso envolvido junto com toda essa trama de Trump, tarifaço, etc. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, quando a gente está passando em tempos complicados, econômicos, onde a gente está em guerras tarifárias, a gente acaba perdendo o foco da ecologia, da sustentabilidade, do meio ambiente, para colocar foco em politicagens. Então, está, inclusive, enfraquecendo, supostamente, um pouco da presença internacional desses líderes na COP aqui no Brasil. Então, tem assuntos relevantes acontecendo em meio a esse caos que a gente está vendo do presidente dos Estados Unidos, aí fazendo o que bem entende. Mas, voltando à matéria, a gente realmente tem um país com potencial de ser um grande solucionador de problemas através da biologia, através da sustentabilidade, problemas esses que já afetam o nosso dia a dia, Aninha. Quando a gente fala de, tá tendo uma safra ruim do não sei o que lá, a gente tá gastando dinheiro para curar o incêndio na América do Norte, etc. Tudo isso são impactos que derivam do clima também. Então, não vamos achar só que investimentos em clima é só pra gente proteger a floresta bonitinha, é pra gente não perder a eficiência que a gente tá perdendo com tanto de problemas que o nosso caos climático, alteração nos oceanos e por aí vai, tem trazido para o nosso dia a dia. Então, mais do que comentar a matéria, fica aqui o meu apelo para que a gente continue sempre fazendo esforços para divulgar notícias como essa. Então, parabéns aí ao pessoal da Mombec. E principalmente ao fundo, que está colocando muita grana no assunto que é tão relevante para o nosso Brasilzão e para o mundo todo. Nós seguimos de Martech aqui, a matéria do Startups, da Gabriela Del Carmen, que não é italiana, esse nome deve ser espanhol, talvez, pois é. BeViral capta 2 milhões de reais para expandir Member Get Member. A BeViral, fundada em 2019, recebeu um aporte de 2 milhões de reais com a participação de investidores como Anjo do Brasil, Curitiba Angels, Westwood Capital, Valora Capital, Quintal Capital, além de um follow-on da própria WOW, que já era aceleradora desde o início do negócio. A empresa atua no desenvolvimento de programas de indicação do tipo Member Get Member, aquele viral que a gente gosta de trazer, Que a gente aqui tem o nosso promotores, a famosa indicação
que é aquele cliente que vem sem o custo direto, né? Você consegue pelo boca a boca, o antigo boca a boca, transformando esse tradicional boca a boca em estratégias inovadoras baseadas em tecnologia. Hoje em dia, com AI, dá para fazer quase tudo. Com essa injeção de capital, a Bivyral planeja melhorar a tecnologia, implementar inteligência artificial, expandir as operações no mercado brasileiro e educar o mercado sobre a estratégia de Member Get Member, que nós gostamos muito aqui, inclusive no Investidores VC, 25% ou mais dos nossos clientes vêm através de indicação. A gente tem muito orgulho disso. Com mais de 300 empresas atendidas, incluindo grandes marcas como Lacta, iFood, Grupo Boticário, a Bivyral é vista como uma solução completa para esse programa de indicação, com plano de aprimorar a inteligência artificial nas operações, impulsionando o crescimento dos seus clientes, ou seja, o sucesso do cliente é o sucesso da Bivyral também, Aninha. É legal a gente ver mais uma vez a inteligência artificial, como sempre, rondando ali o mercado, né? Sempre com novas inovações sendo colocadas. E como você comentou, né? O famoso boca a boca tradicional, pensando no nosso mercado aqui brasileiro, isso é muito comum, né? O brasileiro tem essa tendência de, quando gosta, gosta muito, indica, recomenda, dá 5 estrelinhas, né? Da mesma forma que quando não gosta também, tá ali para colocar, né? Para comentar muito. Então, a opinião das pessoas, do consumidor, impacta muito no nosso mercado. A gente tem uma cultura muito de pegar essas referências de consumo. Então, muito legal ver a startup olhando para esse momento. Como você comentou aqui, a gente tem o promotores, a gente sabe o quanto é importante. E também falando aqui do lado de marketing, essa geração orgânica, esse CAC reduzido de indicação, é o que todo time de marketing e vendas quer, né? Exatamente. E seguindo aqui nas notícias, agora a gente vai falar de Food Tech, matéria do Startup, do jornalista Thiago Souza. A Alô Chefia recebe aporte e acelera a presença no food service. A Alô Chefia é uma plataforma que simplifica tarefas operacionais de restaurantes via WhatsApp e acabou de receber um investimento da Stamina Ventures. A startup já tem mais de 1.200 empresas usuárias. Sua proposta é organizar compras, estoque e precificação via comandos de texto ou áudios. Atraiu atenção com aumento de mais de 200% de receita nos últimos 6 meses. A empresa processou mais de 365 mil movimentos de estoque e administrou mais de 25 milhões de reais em produtos. E agora, com captação, com dinheiro entrando, eles vão expandir a equipe, melhorar o atendimento e integrar cada vez mais outros sistemas para simplificar essas operações do dia a dia. Eu achei isso muito relevante, Aninha, porque a gente sabe como que o dia a dia de quem está à frente, né, do balcão ali, tocando o negócio, ele é meio complexo. Então, você tem que lidar com funcionários, você tem que lidar com preço, tem que lidar, às vezes, com a compra que você não está conseguindo receber. E no meio de tudo isso, você tem que estar atendendo os clientes, sorriso no rosto, crédito no banco. Ou seja, a loucura que é você administrar um negócio que tem uma ponta assim, de entrega de serviço, de varejo, de comida e etc e tal. O que eles fizeram? Eles colocaram isso no dia a dia de todo mundo e é muito do que a gente tem visto com várias startups. Joga isso para a linguagem natural, joga isso para dentro do WhatsApp. Então, o que eles conseguem trazer, que eu acho que é bem relevante do Alô Chefia, é que você controla uma grande parte do seu restaurante direto pelo seu WhatsApp, mandando áudio, mandando texto. Então você pode, por exemplo, falar qual está sendo o meu custo médio dos meus pratos hoje que estão no cardápio. Ou quantos pratos de estrogonofe com a carne que eu tenho em estoque eu consigo fazer. Então são coisas que para tomada de decisão é como se você estivesse falando com um super gerente. Né? Então eles estão criando esse super gerente que controla todo o back-office ali, toda a parte de estoque, compras, etc., mas trazendo esse canal fácil de você fazer as perguntas e ter as respostas. Achei muito interessante essa solução aqui, num setor que a gente sabe que é super quente, que é esse setor de alimentação de food tech. Até quando eu estava lendo essa matéria, eu lembrei que o segmento de food service a gente tem falado bastante aqui no Big Deals. De WhatsApp, a gente viu bastante aquelas automações de recompra, de pedido de iFood, né? De como é que você tem essa recorrência ali de pedidos. Essa daqui é mais a parte interna, né? O back-office ali da produção, mas food service, esse mercado está aquecido, está tendo bastante startups olhando e rodadas pelo visto também. E não dá para ignorar o fato de que a gente está falando de um mercado que já ultrapassa 230 bilhões de reais em faturamento. Tá? O food service é gigantesco no Brasil. E nós damos sequência com uma matéria de AI, Big Data, matéria do Startup, do autor Thiago Souza, o jornalista. Findap recebe novo aporte e projeta expansão. A Findap, startup especializada em suporte técnico remoto presencial, recebeu um novo ciclo de investimentos liderados pelos fundos da Domo e Gulf Capital. A empresa, fundada há 10 anos, planeja utilizar os recursos para fortalecer soluções baseadas em inteligência artificial, focando no Service Desk e expandindo seus serviços a diversos setores.
Em 2024, eles registraram um crescimento de 38% na receita e faturaram 20 milhões de reais. A estratégia da empresa se baseia no uso de dados e inteligência artificial para prever falhas e evitar interrupções, com uma rede de mais de 18 mil técnicos coordenados por uma tecnologia que combina Big Data, Machine Learning e automação. A Findap também pretende expandir para o mercado internacional, já atendendo fora do Brasil e com planos para a Europa. E o CEO, na matéria, destaca a importância de utilizar tecnologia e dados para aumentar a produtividade dos usuários e garantir a continuidade das operações. Se a gente tivesse Findap aqui na Investidores VC, eles iam ter trabalho, hein? Porque toda hora alguma coisa a gente tem que resolver. Chama o Rurá, chama o Amuri, chama o Cauê, chama o Kaique. Hoje, por exemplo, tivemos um pique de luz aqui, né? Com imersão rolando. Pois é, com imersão rolando. Em tempo real, a luz parou aqui por uns 5, 10 minutos. Aí você liga tudo de novo, putz, queimou o no-break. Ih, queimou tal coisa. Tá aqui uma startup para ajudar a resolver esses probleminhas de service desk. E acho que legal uma dor também disso, que é a gestão de tempo, né? Nessa semana passada a gente conversou sobre uma startup que chama Tempo, inclusive, que é para agilizar isso no dia a dia da operação. E é o que tem mais dor de cabeça, né? A gente está falando aqui do nosso mercado que 5, 10 minutinhos que a gente para e quebra alguma coisa, atrapalha a produção, mas vamos colocar isso na área da saúde. Vamos colocar isso numa indústria que está ali, se ela fica 10, 15 minutinhos com uma máquina parada, o prejuízo que isso impacta, Gigante. né? Gigante. Então, eles estão justamente aqui, eles falam que eles querem saber se o equipamento vai quebrar antes de quebrar e fazer com que isso se resolva, né? Conta aqui o CEO, o Fábio Freire, que é justamente isso. Então, eles estão indo numa dor que é muito latente, que é mais do que resolver um problema. É prever que ele vai acontecer e otimizar. E aqui na matéria conta que grande parte, quase 40% ali dos consumidores deles são da área de saúde, porque faz todo sentido. É uma área que não pode ter ali problemas, não pode ter um break ali que impacta muito na produtividade. Então, interessante ver esse mercado rolando. Excelente. E seguindo aqui nas matérias, a gente vai falar sobre logística ou sobre fintech? E agora? Vamos entender aqui na matéria qual segmento exatamente. Vocês comentem aí, coloquem nos comentários aí para vocês o que vocês acham. A matéria do Pipeline Valor da Maria Luísa Filgueiras. Motu bate R$1 bilhão com 100 mil motos, mira expansão global e entra em crédito. Olha só. A Motu, com seu modelo de aluguel de motos para motoboys, atingiu uma receita anual recorrente de R$1 bilhão, alugando 100 mil motos com geração de caixa positiva. A empresa, liderada por Rubens Zanelato, desenvolveu uma abordagem segura e com baixo índice de perdas e planeja expandir sua operação para outros países, além do Brasil e do México. A startup está sendo reconhecida pelos bancos e investidores, demonstrando sua eficiência operacional e grande crescimento, e agora entrou para o setor de crédito, obtendo uma licença do Banco Central e preparando-se para oferecer microcrédito e um produto estilo Buy Now, Pay Later para seus clientes. A empresa visa alcançar 1 milhão de clientes e expandir globalmente, com planos para entradas em novos mercados. E para todo mundo entender como é que funciona o modelo, vocês já devem ter visto uma motinha preta e verde andando por aí, fazendo as suas entregas de iFood. Essa é a Motu, tá? E no início eles até apanharam bastante, porque eles começavam importando as motos da China, não estavam conseguindo fazer o suporte certo, mas encaixaram o modelo de negócio e de forma até surpreendente, porque eu achei que eles estavam ainda struggling com essa questão das baterias, das motos e ficar fazendo suporte para isso. Quando eu vi na matéria, 100 mil motos já alugadas, para vocês terem uma ideia, o modelo de negócio deles gira em torno de R$1.000 o aluguel da moto, justamente para esse prestador de serviço. E a gente sabe que isso no Brasil faz uma baita diferença, Ninha, porque nem todo mundo tem o acesso ao crédito para comprar um carro, para comprar uma moto, para pegar uma moto cara, para entrar num financiamento de uma Honda, etc. A Motu encontrou um modelo de negócio que é: se você me der R$1.000 daqui a 30 dias, será que nesses primeiros 30 dias você consegue ganhar dinheiro suficiente para sobrar para você e você ainda pagar essa moto para o seu uso? Isso encaixou como uma luva e eles estão conseguindo fazer essa expansão surpreendente, tá? Pra vocês terem uma ideia, 100 mil motos a R$1.000, esse pessoal já está fazendo 1 bi ao longo do ano. É aproximadamente 100 milhões ao mês com cada uma dessas motos, 100 mil motos sendo vendidas aí, alugadas a R$1.000. E agora eles estão indo para esse pedacinho de crédito também. O Buy Now, Pay Later faz todo sentido, inclusive com ativo. Não quero mais ficar alugando moto. Tudo bem, paga uma parcelinha disso aqui, no final você pode pagar talvez um montante disso e arrematar essa moto, muito parecido com o mercado europeu faz com a questão dos aluguéis.
Você faz um aluguel um pouquinho mais caro e aí ao final de, sei lá, 70, 80 meses, você já tem quitado uma grande parte daquele apartamento e pode financiar o resto. Um modelo muito inteligente para o Brasil, onde a gente sabe que tem essa dificuldade do crédito para quem quer trabalho. E às vezes a pessoa precisa do veículo para começar a trabalhar. Nós seguimos de matéria sobre Venture Capital, matéria do Startups, do Leandro Miguel Souza. Com o novo nome, Catarina Capital amplia foco e lança fundo de 100 milhões de reais. A Primus Ventures, anteriormente conhecida como Catarina Capital, lançou um novo fundo chamado Sul Ventures, com o objetivo de investir 100 milhões em startups dos estados sulistas do Brasil. Eu vou repetir. 100 milhões de reais em startups do sul do Brasil, tá? O foco do fundo será em negócio de estágio inicial, com cheque de 500 mil a 2 milhões por startups, mais ou menos a fatia que a gente gosta. A gente faz investimentos aqui em torno de 1,5 milhão no Investidores VC. E os setores escolhidos por eles, agora com o novo nome do fundo, Fintech, Healthtech, Agritech, entre outros. A gestora planeja fazer 20 investimentos com 40% a 50% do fundo destinados a cheques em estágio inicial, mas também quer fazer aportes maiores, chegando até 10 milhões em rodadas posteriores dessas startups que forem dando certo ao longo do caminho. Até o momento, o fundo já captou 50 milhões, então não estamos falando daquela matéria que fala fulano vai captar 300 milhões, e na verdade não captou R$1. Eles já captaram 50 dos 100, então sabemos o quanto é difícil captar, principalmente numa época turbulenta, como essa aí do tarifaço novo, com expectativa de alcançar 100 milhões até o final do ano. Estamos torcendo por eles e pelas startups do Sul. O Sul Ventures pretende fazer de 5 a 6 investimentos por ano e iniciar os primeiros aportes no segundo semestre de 2025, Aninha. É legal a gente ver, a gente sempre fala sobre esse movimento do quanto o ecossistema local, ter players de cada um dos setores, agiliza muito e faz com que o mercado funcione de startups, né? Então, o empreendedor que está na região, ele conseguir ter acesso a crédito, conseguir ter acesso a investimento, ele tem um fomento ali de players, de hubs de inovação, de outras conexões, movimenta muito o mercado. Então, legal ver esse fundo focando realmente na região sul. Eles até trazem aqui alguns dados que ainda é carente em relação ao volume de investimento, né? Os 3 estados têm 24% das startups do país, mas menos de 8% do volume de investimentos em Venture Capital. E a gente consegue perceber empreendedores desses estados vindo a São Paulo para conversar com os investidores, para conversarem com a gente, etc. A gente entende que é uma mão de via dupla, né, Aninha? Essa semana nosso time já estava lá também no South Summit, em Muritiba, e Olavo estavam lá conversando com várias startups, fazendo a presença no Investidores VC, porque a gente acredita que não é muito montanha tem que amar o não, tá? A gente tem que fazer essa via dupla. Mas ainda assim, eles têm maior acesso a capital aqui. Então, essa notícia vem em excelente boa hora para as startups do Sul, que passaram por alguns perrengues, né, no ano passado, com as chuvas, etc. Tiveram até apoio do Estado, com linhas de crédito com juros negativos. É importante frisar aqui que o Estado apoiou as startups, mas é pouco ainda. A gente vê pelas estatísticas 24% das startups, mas só 8% do capital indo para elas. É, legal. A gente está sempre por lá também, né, no Startup Summit, em Florianópolis, acaba tendo um polo mais movimentado, mas não é o único lugar, a única região, tem mais ali a ser explorado. Então é legal a gente ver boa notícia aí para o nosso mercado de startups. E antes da gente fechar aqui o nosso Big Deals, você que ficou até o final e é o empreendedor que está aí pensando nessa jornada de captação, nesses próximos passos, quer estar aqui no nosso Big Deal, sendo comentado aqui a próxima rodada de captação, mas ainda não sabe muito bem por onde começar, a gente tem uma boa notícia para você. Aproveite que a gente vai ter um webinar na semana que vem. Segunda-feira, dia 14, com quem? A Muripinho. Joga pro pai. A Muri, a gente vai fazer um conteúdo exclusivo para founders de startups, para trabalhar um pouquinho sobre entender essa jornada de captação. Então, um checklist. A gente vai dar ali o passo a passo para começar a construir essa jornada. É um material, uma aula gratuita, ao vivo, online, então de qualquer lugar do Brasil você consegue participar. A gente vai estar dia 14 às 19 horas, né, Muri? Dia 14 às 19 horas e ontem a gente parou pra gente refazer os últimos escopos ali dos slides e a ordem da reunião, isso não é marqueteiro não, tá? A ordem era, vamos entregar pra esse cara sair louco dessa nossa live. Então, foi feito os ajustes de conteúdo, a gente tá entregando um monte. Se você não participar, você está deixando para depois uma coisa que deveria estar fazendo agora, né, Aninha? Porque em tempos turbulentos, melhor você operar com dinheiro no bolso, melhor você preparar sua captação e saber como levantar a sua próxima rodada de investimento. É isso, esse é o momento, então não deixe de se inscrever e garantir a sua vaga. O link está aqui na descrição, ou também só entrar nas nossas redes sociais, @investidoresvc, @Muripinho, que lá também tem os links para você se inscrever. Tá com a gente segunda-feira.
É isso, pessoal. A gente se encontra, então, para quem vai participar do webinar na segunda e para você que acompanha o nosso podcast na próxima sexta-feira com todas as notícias que acontecerem ao longo da semana por aqui. É isso aí. Até lá. Até lá.